A Rádio Rural passa a apresentar a partir de agora Mesa Redonda. Mesa Redonda. Debates, reportagens, a sua participação ao vivo. O Seridó é discutido aqui no Mesa Redonda. Com a apresentação de Joelma de Souza e Marcos Dantas. Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação, estamos chegando neste sábado com mais um Mesa Redonda. Abraçar aqui você que nos escuta pela Rural AM 830 aqui de Caicó e é você que nos escuta pela Rural AM de Parelhas 1470, também nos acompanha pelas redes sociais. Hoje um sábado, dia 9 de março, queremos aqui aproveitar para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem em todo o nosso mundo. Hoje o nosso Mesa Redonda vai discutir a Quaresma e também a campanha da Fraternidade 2019, que traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Para conversar conosco durante todo esse programa, nós temos a alegria de receber aqui hoje nos estúdios o nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Dom Antônio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Mesa Redonda. Bom dia, Marcos, bom dia, queridos ouvintes do nosso Sistema Rural de Comunicação. É sempre uma alegria e uma graça poder estar nesse momento aqui. E eu digo a vocês que, eu já disse outras vezes, o nosso Sistema Rural de Comunicação é a catedral da Diocese de Caicó. É o lugar onde a gente consegue se comunicar com a parcela significativa do povo da nossa Diocese. Então é sempre uma alegria poder estar falando através do Sistema Rural. Quem também está aqui conosco é o coordenador diocesano da campanha da Fraternidade, diácono Valdemir. Valdemir, seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer poder estar aqui e trazer uma temática tão importante, né, que todos os anos a Igreja no Brasil trata, esse ano falando sobre políticas públicas. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o tema, para que todos os diocesanos possam realmente perceber a importância desse tema, né, e perceber a grandiosidade da campanha da Fraternidade, por que ela acontece nesse período de Quaresma, né? Não seria será que esse período é o mais oportuno? Então a gente vai tentar esclarecer tudo isso e tentar abrir o nosso coração para assumir verdadeiramente a campanha da Fraternidade. Daqui a pouco a nossa colega Joelma de Souza também estará por aqui para também participar aqui desse nosso programa. Antes de entrarmos propriamente no tema da campanha da Fraternidade deste ano, é bom destacar um pouco da importância que tem a Quaresma para a vivência dos cristãos católicos. Do Antônio, seria um dos principais momentos, períodos da nossa vida, a Quaresma? Com certeza. Talvez para as pessoas entenderem, o tempo litúrgico na igreja, né? O ciclo litúrgico na igreja funciona com o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e o tempo comum. O ciclo da Páscoa, ele é formado por dois tempos, o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. Então, o ciclo da Páscoa dá 90 dias, que são 40 e poucos dias da Quaresma, com mais os 50 dias da Páscoa, então 90 dias. Então durante 3 meses na igreja, então de um ano que tem 12 meses, 3 meses nós estamos vivendo essa temática, porque diz São Paulo, se Jesus Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia. Mas se a gente não se converte, Jesus renasce, mas não renasce no nosso coração. Por isso o tempo da Quaresma é por excelência um tempo de conversão. Papa Francisco, todo ano ele escreve uma mensagem para a Quaresma, sobretudo para a quarta-feira de cinzas. E esse ano a mensagem foi escrita em outubro, no dia de São Francisco. Porque a mensagem sempre é escrita com antecedência para que os fiéis tenham tempo de receber a mensagem, essa mensagem possa ser traduzida para as diversas línguas. E nesse ano ele usou como tema da mensagem quaresmal a criação encontra-se em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E ele trabalha isso em 3 aspectos. A revelação da criação, perceber que toda a criação, não só o ser humano, mas todos nós, precisamos viver esse processo da libertação. E quando nós estamos falando, por exemplo, da criação, imagine na questão ecológica. Pegue aí o fato, por exemplo, de Brumadinho. O quanto a gente precisa libertar a criação de uma situação dessa de opressão que vai destruindo vidas.
e chegando ao fato que nós chegamos. No dia 25 de janeiro, até hoje, quando nós estamos gravando o programa, são 182 pessoas, 182 corpos foram achados e mais de 120 ainda não foram achados. O segundo aspecto que o Papa chama atenção é a força destruidora do pecado. Por isso a quaresma é o momento da gente reconhecer o nosso pecado, ser chamado à conversão. E todo mundo precisa de se converter. E uma dimensão interessante é que a gente tem que reconhecer que existe um pecado pessoal, que é o pecado meu, que eu preciso mudar, converter o coração, a metanoia, a mudança de mentalidade. Mas existe uma coisa que nós chamamos também de pecado social. Um pecado que está arraigado na estrutura da sociedade. Vou dar um exemplo. Numa cultura machista, esse pecado está tão arraigado que a gente, sem perceber, daqui a pouco a gente age de forma machista. Uma cultura racista, uma cultura excludente. Vocês vejam que de vez em quando nas redes sociais explodem esses pecados, que estão aí, sobretudo quando aparece uma liderança que se torna porta-voz disso e dá de certa forma o direito, entre aspas, das pessoas expressarem aquilo que antes as pessoas não tinham coragem de dizer, com medo de revelar o quanto ainda estão presos a essa situação de pecado. E o Papa termina falando, já que a criação espera a redenção, que nós reconhecemos o nosso pecado. Então a quaresma apresenta como se um tempo de arrependimento e de perdão. Quarta-feira de cinzas nós iniciamos a quaresma com as 3 grandes práticas: o jejum, a esmola e a oração. Nesse retiro de mais ou menos 40 dias, né, que é a quaresma, por exemplo, o cristão católico, ele que tipo de situação ele pode fazer, né? Que tipo de transformação na sua vida ele pode adotar para estar dentro desse espírito da quaresma? Eu diria, primeiramente, é um momento de você olhar para a sua vida e perguntar: o que é que na minha vida não é condizente com a vida cristã? Será se o que conduz a minha vida é o Espírito de Deus, ou se muitas vezes eu estou na lógica do mundo? E que por isso não existe um manual de pecado, porque pode ser que aquilo que mais te escraviza não seja o que mais me escraviza. Por isso é preciso cada um olhar. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade, ela mostra muitas vezes um pecado social. Hoje, quando nós vamos falar de políticas públicas, que são políticas para atender as camadas sociais mais vulneráveis, nós vamos reconhecer que muitas vezes o Estado, e nós não estamos falando de política partidária, nós não estamos falando de política de um partido, estamos falando de política de Estado. Como o Estado brasileiro é capaz de garantir a vida para aqueles que são mais vulneráveis. Então a gente tem que reconhecer que muitas vezes existe um pecado social, né? Reconhecer que alguns chamaram o Brasil, sobretudo naquele momento que nós vivíamos um melhor momento econômico, que o Brasil era a Belíndia, uma mistura de Bélgica e com Índia. Alguns vivem no Brasil como se estivesse na Bélgica, e uma parcela significativa vive no Brasil como a Índia. E quando fala como Índia, estamos pensando naquelas castas mais pobres da Índia. A penitência, ela está bem presente nesses 40 dias da nossa quaresma. O que é a penitência e como é que o cristão pode realmente fazer uma penitência? Olha, da mesma forma que uma pessoa precisa se exercitar fisicamente, hoje nós estamos nessa época, a gente vai tomando consciência da vida sedentária, tem pessoas caminhando, correndo. Um atleta, por exemplo, que quer bater um recorde, precisa treinar para isso, precisa de exercícios físicos. Também nós, espiritualmente, precisamos de exercícios espirituais. A penitência, por exemplo, o jejum ou a abstinência. O jejum pelo jejum, a abstinência pela abstinência, não tem sentido. Mas é uma prática para você dizer: eu sou capaz de me dominar os meus desejos, nas minhas pulsões, ordenar os meus afetos. Pegando uma linguagem de Santo Inácio Loyola, Santo Inácio ele diz que o pecado ele cria uma desordem nos nossos afetos. Em vez do nosso afeto estar voltado para Deus, fica voltado para as coisas. E se deixarmos ser dominado pelos nossos afetos, a gente é capaz de destruir as pessoas. Uma pessoa que é desordenada no poder é capaz de destruir as pessoas. Uma pessoa que é desordenada na sua ambição, para conseguir dinheiro, é capaz de fazer tudo. Uma pessoa que é desordenada no prazer, é seu prazer a qualquer custo, mesmo que o seu prazer signifique sofrimento para os outros. Então Santo Inácio fala que nós precisamos ordenar. E ordenar para Santo Inácio é conduzir para Deus. Então os exercícios quaresmais,
a penitência, né? Tem gente que faz o jejum, é uma forma de você dizer, eu sou capaz de me dominar. E sou capaz de me dominar para ser melhor, para deixar que eu não me leve pelas minhas pulsões, eu não seja escravo das minhas pulsões, mas muito pelo contrário, para que eu saiba usar as forças das minhas pulsões justamente para o bem. Diácono Valdemir, quais são as ações que a nossa igreja aqui do Seridó, principalmente a Diocese de Caicó, ela realiza durante a quaresma, junto às comunidades, junto aos bairros? Então nós temos a campanha da fraternidade como essa grande ação, né, e é a maior campanha que nós temos várias campanhas durante um ano, mas é a campanha que mais abrange a Diocese, eu creio que é a campanha da fraternidade. Né? Então durante a quaresma, são propostos encontros, vias sacras, que vão de encontro às famílias, né, e as famílias participam desses encontros, tomando consciência dos temas que são trazidos pela campanha da fraternidade. Então, todos os anos, a Igreja no Brasil adota um tema, né, e o tema desse ano é políticas públicas. Né? Parece até algo muito clichê, assim, todo mundo sabe o que é, mas quando de fato a gente começa a discutir, a gente percebe que a grande camada da população, e aquela que tem mais direito à política pública, que são os mais pobres, eles acabam não sabendo o que é política pública, acabam não sabendo como acessar as políticas públicas, como cobrar, como se envolver. Então, a campanha da fraternidade, no período da quaresma, tendo em vista que cada um de nós deve estar mais sensível, deveria ser esse o nosso sentimento. Durante a quaresma, eu estou mais sensível, né, àquilo que Deus quer de mim, né? E essa sensibilidade para que eu mude de vida, para que eu mude comportamentos, para que eu mude atitudes, para que eu possa ir deixando que Cristo vive em mim, né? Na realidade a disposição é essa, por isso que a campanha vem nesse período, para pegar os corações mais sensíveis, para que a gente possa realmente se envolver em temas como esse que diz respeito a todos nós, né? Especialmente os preferidos de Cristo, que são os pobres. Agora a gente está aqui tratando de um tema que mexe com certeza com o nosso dia a dia, que são políticas públicas, né? 40 dias são suficientes para convencer as pessoas da importância que, por exemplo, a sociedade civil organizada tem de cobrar as suas políticas públicas? A palavra campanha justamente é esse momento de fazer com que as pessoas tomem um pouco de consciência e queiram se envolver. É como o prato de entrada. Muita gente diz assim, não ficou nada da campanha da fraternidade. Se não ficou nada é porque a campanha não foi bem feita. Mas a campanha é o prato de entrada. É um momento de mobilizar as pessoas a tomarem gosto por esses temas e que depois as ações possam acontecer. E aí seria o que nós chamamos de contemplar. Por exemplo, ano que vem, quando a gente for estudar, antes de ver o tema da próxima campanha, a gente poder olhar para trás e dizer, o que é que ficou da campanha da fraternidade? Ficou uma audiência pública que mexeu com a cidade, que falou sobre o tema, que mobilizou pessoas. Então os frutos são esses. Então esses 40 dias são 40 dias da gente, vamos dizer assim, agitar as pessoas para que elas tomem consciência do seu papel na sociedade, que queiram se envolver na busca daquilo que é o bem comum, que isso é o principal, não daquilo que vai ser bom só para mim, que infelizmente quando a gente traz esse nome política, muitas vezes se liga à questão da politicagem, somente de partidos políticos, e não é só isso, mas é um envolvimento social, é cada um de nós tomar consciência disso. Então os 40 dias seriam para isso, para que a gente pudesse se envolver na temática. Se a campanha for bem feita, se atingir as famílias, ela atinge o seu objetivo. Para quem não sabe, a primeira campanha da Fraternidade foi realizada em 1964. O tema era Igreja em Renovação e o lema, lembre-se, você também é igreja. Do Antônio, de alguns anos para cá, a campanha tem tratado aí de temas, com certeza, que mexem com o nosso dia a dia, né? Desafios sociais, por exemplo, já tratamos ano passado de fraternidade e superação da violência, 2017 fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, casa comum, nossa responsabilidade. Para que com certeza o ouvinte tenha essa curiosidade, né? Como é que surge e quem define o tema de uma campanha da fraternidade? Não sei se talvez se as pessoas saibam, mas a origem da campanha da fraternidade está aqui no Rio Grande do Norte. Começou na Arquidiocese de Natal, aquele movimento chamado Movimento de Natal.
eles começaram a fazer uma campanha a nível de diocese. E aquilo teve uma repercussão tão boa que depois, na década de 60, isso se tornou campanha para toda a igreja. Inicialmente, era um momento que a igreja estava vivendo a renovação, Vaticano II. As primeiras campanhas, Marcos, elas falavam da vida interna da igreja. Depois ela foi abordando temas sociais, justamente trazendo à tona alguma problemática social que nós chamaríamos de um pecado social que precisaríamos enfrentar. Você fez a pergunta, como é que é escolhido, né? Primeiramente, um tema ele é escolhido com quase 2 anos. Algumas pessoas, quando viram esse tema, elas estão achando que tem a ver com esse cenário político atual. Não é verdade. Esse tema foi escolhido início do ano passado, quando ainda não se sabia o cenário político, nem se sabia com clareza quem sairia candidato, muito menos quem ganharia as eleições. Então não tem nada a ver. Para vocês verem, início do ano passado, não, início do ano retrasado. Início do ano passado começamos a discutir o tema do ano que vem. O tema do ano que vem é justamente valorização da vida. E agora, final do ano, houve concurso para escolher cântico, o texto base está sendo preparado. Então, ela leva quase 2 anos de antecedência. Então, o tema nasce na Assembleia dos Bispos? A gente recolhe sugestões. Por exemplo, na Assembleia do ano passado, nós fomos consultados, acho que início do ano passado, antes da Assembleia, sugestões de temas. E eu fico feliz porque uma sugestão que eu dei é que abordássemos o tema do suicídio. E o tema do suicídio me parece que vai ser contemplado o ano que vem dentro dessa temática maior, que é a valorização da vida. Ao valorizar a vida, com certeza esse tema do suicídio também vai aparecer, né? E então, só para vocês verem, os bispos são consultados, podem sugerir. Existe uma comissão, né, que trata desse tema, a coordenação, o CEP, que é o Conselho Episcopal e Pastoral, formado por bispos representantes de todo o país. Eles participam da escolha do tema, né? Então são passos longos e é uma longa tradição. Interessante que tem pessoas que questionam hoje. De vez em quando a gente escuta a fala de alguns padres e até alguns leigos dizendo que a campanha da fraternidade já deu o que tinha que dar, que ela rouba o espírito da quaresma. E me parece que quem fala isso, eu acho que não entendeu o espírito da campanha. É interessante que nesse material que nós vamos trabalhar aqui no nosso regional e, portanto, na nossa diocese, Fraternidades e Políticas Públicas, nós fizemos um material próprio com o mesmo tema, aproveitando coisas do texto base nacional, mas trazendo para a nossa realidade. E o bispo que é referencial da campanha, que é Dom Paulo Jackson, na introdução, ele diz um negócio muito interessante. Ele diz: é sobre políticas públicas que nós queremos refletir na campanha da Fraternidade 2019. Política não é coisa suja. Queremos refletir sobre saúde, educação, habitação, segurança alimentar, crianças, adolescentes, jovens e idosos, mobilidade, orçamento participativo e etc. E aí ele começa a mostrar o lema inspirador, que é: serás libertado pelo direito e a justiça, de Isaías 1, 27. E ele diz, quando Isaías diz isso, serás libertado pelo direito e a justiça, o que Isaías está dizendo? Qual é o contexto que leva Isaías a dizer isso? E Dom Paulo Jackson, que é especialista em Bíblia, ele diz: o problema central, quando Isaías diz isso, é a separação entre liturgia e justiça. Na época de Isaías, enquanto os pobres vivem na miséria e na injustiça, o culto no templo é suntuoso e viciado. Direito e justiça são 2 palavras fundamentais dessa ética profética. Então não adianta a gente querer fazer uma liturgia bonita se essa liturgia não condiz com a vida. Porque o original na nossa experiência cristã qual é? É o mistério da encarnação. Deus se fez homem, assumiu a nossa humanidade. Por isso tudo que diz respeito ao ser humano diz respeito a Deus. A vida ameaçada do homem, de algum modo, atinge Deus. Há uma frase bonita dos bispos da América Latina, em Puebla, no México, eles dizem: tudo que fere a dignidade humana, fere, de algum modo, o próprio Deus. Um país que não tenha políticas públicas, que não seja capaz de cuidar, de proteger daquela parcela mais vulnerável da sua população,
de um jeito ou de outro, está ferindo o próprio Deus. No material da Campanha da Fraternidade, existem muitas referências, por exemplo, à necessidade de diferenciar políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo. Para quem está em casa nos ouvindo, qual é a principal diferença? O governo muda, né? Nós tivemos, por exemplo, 12 anos do governo do PT. Então, quem está no governo tinha uma ideologia, uma forma de enxergar o Brasil, e para isso tinha políticas para aquilo. Depois tivemos o governo Temer, agora estamos no governo Bolsonaro. Agora, uma coisa são essas propostas de governo ligadas a grupo. Outra coisa é o Estado. Independente de quem esteja no governo, o Estado precisa ter políticas públicas. Qual é a política que nós temos a respeito da educação? Para os menores, para os idosos, a assistência social, né? Ontem eu estava na estrada e eu gosto de escutar muito a rádio CBN na estrada, né? Eu estava saindo de João Pessoa para cá e alguém colocava um cenário hoje que se tem, por exemplo, se de fato essa proposta da reforma da Previdência, do jeito que o presidente Bolsonaro apresentou, for aprovada pelo Congresso, nós vamos imaginar, por exemplo, uma quantidade de pessoas que não vão conseguir se aposentar de uma forma integral tão cedo. Porque hoje eles falavam, por exemplo, o programa dizia a quantidade de pessoas hoje que estão desempregadas. Se as pessoas vão ter mais tempo para trabalhar, a pergunta é, o mercado absorve alguém depois dos 40, 50 anos? E se essas pessoas não estão trabalhando, como é que elas vão se aposentar depois? Que é um problema que nós temos no mercado. Porque a gente sabe que depois, sobretudo depois de 50 anos, as energias diminuem, há um preconceito para você assumir um empregado, alguém começar um trabalho nessa idade. Aí você imaginou uma pessoa que não arruma emprego e que agora a aposentadoria se estendeu para muito mais tarde. Quando é que essa pessoa vai dar conta de se aposentar? Estamos falando, isso é política pública. Claro que o presidente Bolsonaro tem a sua visão e ele está apresentando, mas o Estado brasileiro, e nós fazemos parte do Estado brasileiro, o que é que nós queremos? Cobrar, por exemplo, de um representante nosso lá no Congresso Nacional, de que ele, de repente, mude o seu entendimento sobre a reforma da Previdência, também é política pública? Eu digo, não é política pública, mas faz parte da política pública. Porque a política, aí entendendo como a relação nossa com as nossas lideranças eleitas, elas funcionam na base da pressão, né? O próprio ex-presidente Lula tinha dito quando ele era presidente, o governo funciona na pressão. Você vê que o governo toma uma medida, se há uma reação popular forte, o governo repensa, né? Então eu acho, e uma forma que nós temos é de cobrar daqueles que foram eleitos por nós, se de fato estão passando leis que não favorecem as políticas públicas. E quando eu falo política pública, eu estou pensando no cuidado com os mais vulneráveis, aquela parcela da população dos mais pobres. A igreja divide a campanha em 3 momentos: ver, julgar e agir. Valdemir, o que é que seria, no caso, o ver da campanha da fraternidade? O ver é justamente a gente tomar consciência do que é a temática, né? Política pública, ele diz que são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Só para ficar bem claro, né, são aquelas ações e programas que visam garantir aquilo que a Constituição pede. Por exemplo, o direito à moradia, o direito à saúde. Então, como no desenrolar da função do Estado às vezes não está conseguindo alcançar, vem a política pública para tentar sanar isso, entendendo o Estado como a junção daqueles 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então são a junção desses 3, né? Quando a gente fala Estado, são esses 3. E aí você tocou num tema muito importante que a gente às vezes confunde muito na cabeça da gente, que o V vem trazer isso, que é essa diferença que o Antônio acabou de falar. Política de governo é aquilo que o governador, por exemplo, atual, acha que é bom, que é importante. E que isso vem muito explicado no plano de governo da campanha. Isso. E a política de Estado é aquilo que o Estado assume e que não passa. O governo
Exatamente. O governo direito à saúde, na segurança. A política de governo ela é transitória. A política de Estado deve ser permanente. Então há essa diferença. Né? Então o V vem trazer isso, que a gente compreenda o que são políticas públicas, compreenda que o envolvimento nelas é fundamental, que infelizmente, isso que Dom Antônio falou, que vem trazendo também no manual, que política é coisa suja e só se envolve nela quem é sujo. Isso é um preconceito que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque senão a gente diminui a nossa participação, a gente deixa de ser um agente transformador na sociedade e fica esperando que outras pessoas resolvam os problemas que são nossos e a gente também não cobra deles. Queira ou não, é através da política que a gente consegue viabilizar as políticas públicas. E essa repugnância da sociedade com relação à política, né? Nos últimos anos, aliás, a questão da corrupção favoreceu muito a isso, né? E isso prejudica esse entendimento, por exemplo, o fato de eu não querer ver político, ter abuso de políticos, da própria política, isso prejudica esse entendimento e até essa cobrança pelas políticas públicas? Prejudica e muito, infelizmente fortalece os políticos corruptos, que é isso que eles querem, né? Os políticos que não trabalham, que não fazem aquilo que deve ser feito. Quanto mais eu me afasto, quanto mais eu não me envolver, quanto menos eu me envolver, melhor. Porque aí eu não cobro de ninguém. As coisas vão acontecendo de qualquer jeito, eu digo que não é função minha. Vou dar um exemplo simples, né? Eu moro no bairro Vila Altiva, assim como o Marcos, e uma luta grande para se constituir um conselho comunitário, porque ninguém quer. Ninguém quer assumir uma luta que é nossa, não é de outra pessoa, não é nossa, do nosso bairro. Nosso bairro tem carências. Às vezes pensa assim, lá é bairro de rico, não. Lá é um bairro de pessoas que têm direitos como qualquer outra. A gente não tem saneamento básico, a gente não tem calçamento, a infraestrutura é precária. Quando chove, há um sofrimento muito grande com a quantidade de lama que a gente passa, mas ninguém quer se envolver. Né? Não, eu não quero me envolver, eu vejo isso tudo acontecer, mas não quero me envolver, justamente por causa desse preconceito, que política é coisa suja e só se envolve nela quem é sujo. E aí a gente abre mão do nosso direito, da nossa participação, da gente poder cobrar aqui mais perto, né? É mais difícil a gente cobrar de um deputado federal, que ele está mais longe, mas se a gente aperta os nossos vereadores, se a gente pressiona os nossos vereadores, a gente consegue fazer com que os vereadores também cheguem junto dos deputados estaduais, dos deputados federais e assim sucessivamente. E a gente possa ter as garantias dos nossos direitos. Né? Se a gente que está podendo aqui falar, a gente vê a quantidade de problemas que nós temos, você imagina quem não pode falar. Você imagina quem não pode gritar, quem não pode ser ouvido. E tem muita gente, e a grande maioria da nossa população que não pode ser ouvida. Então, ou a gente desperta e se abre para essa participação popular, de perceber que essa missão é nossa, não é de outra pessoa, não transfira isso para outra pessoa, né? Porque o poder é nosso, mas infelizmente a gente não usa do poder que a gente tem. Dom Antônio, qual é a sua visão sobre esse distanciamento que existe hoje entre boa parte da população com relação à política? Marcos, talvez porque a gente entendeu durante muito tempo política como politicagem. O que é politicagem? É o desvio da política. É quando alguém usa da política para benefícios próprios. Quando, na verdade, o sentido original da palavra política é a arte e a ciência do bem comum. Então, nesse sentido, todos nós somos seres políticos. Porque tudo aquilo que eu faço, atinge o outro. A pergunta é se atinge de uma forma positiva ou negativa. Voltando a esse tema que o Aldemir estava falando, olhe, por exemplo, a nossa Constituição brasileira. O artigo 6º diz, são direitos, falando dos direitos sociais, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, o próprio artigo 6º da Constituição já nos diz alguns temas fundamentais de política pública, que independe de qual partido que esteja ali. E que por isso a gente vai dizer, esse partido está agindo na forma da lei, essa medida está sendo constitucional ou não. Né? Então eu acho que é ajudar as pessoas a perceberem isso.
todos nós somos seres políticos. Ninguém é obrigado a gostar de política partidária. Tem pessoas que não gostam, ainda que seja a única forma de aqueles que são chamados à vida da política pública poderem se organizar. Eles vêm como representantes de um partido. Todo partido, ele representa uma parcela da sociedade. A pergunta nossa é: essa parcela me representa? O que essa parcela defende? Defende aquilo que eu acredito? Defende para o bem de todos ou defende para uma classe, para uma elite? Esse que é o problema. Mas a campanha de paternidade não vai entrar nessa temática. O que ela vai entrar é desse espírito do artigo 6º da Constituição. Quais são as grandes políticas nossas, por exemplo, de assistência social, de educação? Como garantir educação para todos? Saúde para todos, por exemplo. Antes de encerrarmos aqui o nosso primeiro bloco, existem documentos, por exemplo, endereçados à própria classe política, com relação a propostas da campanha de políticas públicas para os gestores, para os nossos congressistas? Marcos, não cabe à igreja dizer para os gestores, mas todas as vezes que há possibilidade, por exemplo, dentro de um tema, quando apareceu o tema do aborto, quantas vezes a igreja se manifestou e fundamenta a posição dela, que é radicalmente contra o aborto. Quando se falou, por exemplo, da reforma da Previdência, qual é o questionamento da igreja em relação à reforma da Previdência? Nós não temos elementos para dizer que a Previdência não precisa de uma reforma. Ainda que a gente escute especialistas dizendo que não está tão quebrado assim, mas nós não temos elementos para isso. O que nós temos que dizer como igreja é que essa reforma, do jeito que vem, a impressão que nós temos é que são os mais pobres que estão pagando o preço mais caro. Né? Dizer que era para tirar privilégios, mas desde quando o pobre tem privilégio? Pelo que a gente se entende, o privilégio está sempre com outras camadas. E me parece que são os privilegiados que não estão sendo atingidos por esta reforma. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com o segundo bloco do nosso Mesa Redonda. Estamos apresentando Mesa Redonda. Na Panificadora São José 1 e 2, você encontra a melhor massa da cidade. São pães, bolachas, biscoitos, doces, salgados, sopas e várias outras delícias. A Panificadora São José 1 e 2 dispõe para você de café da manhã completo, a partir das 6 horas da manhã. E temos ainda jantar e o tradicional pãozinho francês. Panificadora São José, a panificadora que vende mais barato em Parelhas. Panificadora São José 1, localizado na rua Manuel Norberto, no centro. Panificadora São José 2, localizada na rua Custódio Pereira da Silva, bairro Maria Terceira. Telefones 3471-2515 ou 99846-9573. Organização Zé Calazans e Doca. Visite em Parelhas o Veneza Parque. Disponibilizamos para você hospedagem, piscina, estacionamento privativo, segurança, tudo isso na melhor área do município de Parelhas. E ainda restaurante climatizado, cardápio recheado de deliciosos pratos e ainda espaço Kids para lazer e momentos especiais. Veneza Parque, localizado na estrada que liga Parelhas à barragem Boqueirão. Telefones 84-3471-3208 ou 99809-8908. A energia do carnaval contagiou todo o Seridó. Pessoas felizes foram às ruas celebrar a temporada mais festiva do ano. E o Residencial Turmalina Parque esteve presente apoiando os melhores blocos, os grandes shows, os trios elétricos, as melhores coberturas jornalísticas com os veículos de comunicação mais influentes do sertão do Rio Grande do Norte. Em Parelhas, Caicó, Jardim do Seridó e aonde havia folia, o Residencial Turmalina Parque esteve presente. Nós acreditamos nos bons momentos da vida, no futuro da nossa região e nas conquistas mais importantes, como a casa própria. Venha conhecer o primeiro loteamento fechado do Rio Grande do Norte, localizado em Parelhas. Entrada facilitada em 12 vezes e lotes com mensalidades a partir de R$213 mensais, sem nenhuma análise de crédito. Ligue agora 84 34 71 30 77 e agende uma visita. Voltamos a apresentar Mesa Redonda.
Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Mesa Redonda, hoje conversando sobre a campanha da Fraternidade 2019, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Aqui conosco o nosso bispo, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, e o diácono Valdemir, ele que é um dos coordenadores diocesano da campanha. Antes de entrarmos no tema julgar, né, Valdemir, tem mais alguma observação a fazer sobre o ver? Uma coisa que me chamou muita atenção e que eu não conhecia, Marcos, que eu descobri no ver, foi uma coisa chamada orçamento participativo. E assim, me chamou muita atenção porque a gente não ouve falar, pelo menos aqui na nossa região, eu ouvi falar depois, né, que a população possa participar dos gastos que serão feitos na sua própria comunidade. E acabei descobrindo que a gente sempre tem elogiado nos últimos anos o governo da Paraíba, né? Que a gente viu a Paraíba avançar muito nos últimos anos. E quando a gente esteve na formação do regional no ano passado, o pessoal da Paraíba mesmo, os participantes lá da formação, disseram que um dos sucessos do governo da Paraíba seria esse orçamento participativo. E o que é isso? Eu falei aqui conselhos, né? Os conselhos comunitários são ouvidos, elegem representantes, os representantes vão para outros grupos e são sugeridas as propostas onde o governo deve aplicar o dinheiro. Quer dizer, o governo não aplica o dinheiro naquilo que ele quer. Vou dar um exemplo simples. Eu sou o prefeito de Caicó e quero fazer uma praça no bairro Paraíba. Sem escutar ninguém. Porque praça é visível e toda vez que alguém passar lá vai dizer assim, quem construiu essa praça foi o prefeito Valdemir. Então não é assim. Se escuta a comunidade e a comunidade vai dizer, não, o mais importante para a gente hoje não é uma praça. O mais importante é o calçamento da rua tal. Ou o saneamento básico dessa rua que falta, porque no período de chuva causa alagamento, tem muito prejuízo aqui para a comunidade. Então o orçamento participativo passa por isso, para que se escute a comunidade e o investimento seja feito de acordo com a necessidade da comunidade, não a vontade do gestor. Não para aparecer, para dizer que é bonito e que fez aquela praça, ou aquele monumento, ou sei lá, ou aquele banheiro no cemitério. Não é isso. Então, isso me encantou muito e é algo que aqui no Seridó, eu só ouvi falar em um lugar que está acontecendo isso. Inclusive, na nossa formação diocesana, as pessoas de lá, de Currais Novos, disseram que lá está acontecendo. Né? No município de Currais Novos está acontecendo o orçamento participativo. Então a comunidade é quem indica onde o dinheiro que vem para o município deve ser investido. Era justamente isso que eu ia falar, até para sermos justos, que o Currais Novos realiza, já adotou esse orçamento participativo e no ano passado, se não me engano, a gestão lá de Currais Novos foi aos bairros, né, fez plenárias em todos os bairros da cidade e a gente torce para que lá esteja realmente efetivado, né? Não? E eu acho que é interessante a comunidade tomar se apropriar disso para a gente cobrar dos nossos gestores que deixem de investir naquilo que não tem futuro para a comunidade. Investir naquilo que realmente é necessidade e não naquilo que ele acha que é bom para a imagem dele. Então, até a gente já andou conversando, né, de uma possibilidade da gente fazer algo em cima dessa temática, né, do orçamento participativo, que pudesse mobilizar os gestores, né, pelo menos os da nossa diocese. Então depois a gente vai até sentar, seria talvez um gesto concreto nosso. É uma proposta, não digo ainda que vai ser efetivada, mas é algo que a gente vai sentar e vai ver a possibilidade de reunir os gestores, né, dos municípios, pelo menos do Seridó, para a gente discutir essa temática. Por que isso não é apresentado? Por que isso não é trazido para nós, para que a gente possa participar, esteja junto do gestor, né, nos investimentos que são necessários no nosso município. A gente vê, basta dar uma chuva em Caicó, como deu aquela de 70 milímetros, para a gente ver as grandes dificuldades que nós temos. Né? Uma cidade que está faltando muita infraestrutura e que às vezes está se investindo em coisas que não é tão importante para a nossa comunidade, para os nossos bairros. Então é um tema que depois vai voltar, né, e que a gente acha que é importante trabalhar esse tema para que a comunidade cada vez mais possa estar junto, não fugir daquilo que é sua obrigação, né, de participar realmente, de cobrar, né, e de exigir que seja feito aquilo que a gente precisa e não aquilo que o prefeito, o vereador
acha que vai melhorar a imagem dele. Do Antônio, o diácono Valdemir, ele frisou muito bem essa questão do gesto concreto, que as campanhas passam e os gestos concretos ficam, né? Com relação a essa campanha desse ano, quais são os principais gestos concretos que devem ficar? Marcos, os gestos concretos, eles aparecem no final da campanha. Porque a campanha, ela é para sensibilizar. Na medida que vai sensibilizando, as propostas vão aparecendo. Então você não começa uma campanha já com proposta fechada. Senão não é campanha, né? Então você começa a sensibilizar, com certeza as pessoas começam a se mobilizar e dizer, olha, em função disso, nós não poderíamos fazer isso, né? Por exemplo, o Valdemir dava uma sugestão. Quem sabe, porque tem que ser por município, né? Você pode ter um orçamento participativo a nível de estado, a nível federal e a nível municipal. Então, por exemplo, se a gente fala aqui a nível de município do Seridó, quem sabe se alguns municípios não podem se sensibilizar. Agora, claro que tudo isso vem, minha gente, com a participação popular. Não é que os gestores muitas vezes não queiram fazer, mas eles estão no meio de forças políticas. Se não houver uma pressão, sozinho não se faz. Então eu acho que na medida que nós estamos tomando consciência disso, por exemplo, uma preocupação que nós temos agora, por exemplo, voltando a essa temática do suicídio aqui na nossa região, como nós somos vulneráveis a nível de política de saúde para as pessoas que estão vivendo essa situação. Por exemplo, alguém que está no estado depressivo, que está com idealização de suicida, você encaminha para onde? Até essa pessoa ser atingida pela dificuldade que se tem, pela falta de médicos e tudo mais. Isso são políticas públicas. E são situações, minha gente, que você não pode esperar 3 meses na fila para alguém que está vivendo uma iminência dessa. Não pode acontecer da pessoa ir lá num posto e chega lá, o médico não está e daqui a 15 dias vai voltar. Alguém que está vivendo esse ideário suicídio está numa situação extremamente de vulnerabilidade. Então, como começar a pensar políticas públicas dentro dessa região? Então, acho que a campanha como essa, ela vai tocar. O que para nós, na nossa região, e eu digo assim, e não é nem pensar no Seridó como um todo. Eu acho que pode ser que um município diga, não, para nós o mais urgente é isso aqui, para nós o mais necessário é aquele outro. Vai depender de cada situação e da mobilização, né? Mas, por exemplo, com relação à campanha do ano passado, que discutia a superação da violência, algum gesto concreto ficou aqui na nossa região do Seridó? Ou no Brasil? Olha, Marcos, o problema da violência é que ele tem causas muito profundas. Eu acho que só o fato da gente tomar consciência, agora você vê que não é fácil, porque a campanha eleitoral mostrou, e não estou falando dos outros, estamos falando de nós mesmo, quantas pessoas dentro da igreja reagiram de forma muito violenta. Porque você tem todo o direito, minha gente, de defender aquilo que você acha que é melhor para o seu país. Mas quando para isso você precisa usar de uma forma violenta, parece que o espírito da campanha não entrou. E não era o espírito da campanha, era o espírito do evangelho. Então tem determinadas coisas que são tão arraigadas na gente, que não são apenas pequenas campanhas, Eu acho que as campanhas elas funcionam como sensibilização. Por exemplo, época de carnaval. Toda vez que tem carnaval, se fala dos cuidados que precisam ter na época de carnaval. Agora, quantas vezes você tem que tocar nesse tema até se tomar consciência? E é verdade, quando você para de falar de um tema, daqui a pouco o tema volta de novo. Por exemplo, hoje, graças a Deus, o Brasil superou muito a questão do tabagismo. Mas foram quantos anos de campanha anti-tabagismo? E foram gestos muito concretos, por exemplo. Tirou-se as propagandas. Acho que eu sou mais velho aqui de vocês, mas eu me lembro, por exemplo, era muito comum a gente ver na novela, o galã geralmente estava fumando. Nos filmes aparecia aí. Hoje não se aparece mais isso. Se criou no Brasil uma cultura nisso. Agora, foram anos. Mudaram a mentalidade de um povo não é da noite para o dia. Mas é preciso que primeiros passos sejam dados. Eu acho que as campanhas da fraternidade, elas funcionam dentro dessa linha, de gerar sensibilidade. Se a gente for levar, por exemplo, entender o suicídio como uma violência, a vinda do CVV aqui para Caicó foi um gesto concreto, então, né? Sim, com certeza. E passos foram sendo dados, e nós estamos amadurecendo. E se você quiser entender, eu acho que o CVV é ainda que seja uma discussão anterior à campanha, mas a concretização ano passado
já vinha dentro desse espírito. Agora foram 3 anos amadurecendo essa ideia. Dom Antônio, quando o governo falha, por exemplo, na questão de implementar a política pública, a gente recorre à justiça. Porém, vivemos tempos difíceis de confiar na justiça do nosso Brasil, né? E também nos nossos direitos. Qual é a contribuição que a campanha da fraternidade ela pode dar nesse sentido? Olha, Marcos, eu sempre digo o seguinte, o Papa Francisco uma vez ele disse uma coisa muito interessante. Quando se falava dessa temática dos escândalos na igreja, ele disse, um avião que cai faz muito mais barulho do que 1000 aviões que estão viajando, né? Então, com certeza, a fragilidade de um padre, por exemplo, nessa linha da pedofilia, escândalo nessa linha, tem muito mais repercussão do que milhares de padres que estão fazendo a coisa certa. Eu penso na mesma coisa. Quantos juízes agem de forma muito correta? Quantos promotores agem de forma correta? O Ministério Público, quanta coisa boa tem sido feita. Mas nós temos dado muita evidência, geralmente, a esses casos mais espetaculares, né? Agora, nada, Marcos, que a organização popular não consiga. Uma pressão, né? E aí, quando eu chamo pressão, estou falando de forma ordeira. Mas quando as pessoas se organizam, sentam, colocam a questão, né? O problema que a gente não pode é ficar na arquibancada ou apenas falando mal. Falando mal não resolve a situação. Diácono Valdemir, o seu entendimento e a sua contribuição sobre o julgar da campanha da fraternidade. Na realidade, o julgar é a gente lançar a luz da palavra de Deus em cima dessa temática. Porque às vezes a gente tende a desvincular a palavra de Deus da vida, infelizmente, né? Então, é olhar que tudo isso ele tem embasamento bíblico, não está solto, né? Então, a temática das políticas públicas faz com que a gente, à luz da palavra de Deus, passe a perceber a presença de Cristo no meio de nós, né? Através, justamente você falou agora, dos gestos concretos. Quando eu luto pelo bem comum, quando eu busco, por exemplo, políticas públicas nesse sentido que Dom Antônio falou da questão do suicídio, que é algo muito sério e muito grave aqui na nossa região, quando a gente luta por isso, a gente está valorizando a vida. Então, tem um embasamento evangélico nisso tudo, né? Então, é buscar perceber, à luz da palavra de Deus, todos os temas da campanha não estão soltos, né? Como Dom Antônio também falou, há aquela crítica, mas não tem nada solto, né? O tema ele tem embasamento bíblico e é buscar, à luz desse tema, e Dom Antônio pode falar até melhor, né? Que foi quem se aprofundou mais nessa temática do julgar, né? A gente perceber que a palavra de Deus ela nos dá os elementos para que a gente possa tomar as atitudes corretas, né? Dom Antônio, qual é a sua contribuição com relação ao julgar da campanha da fraternidade? Quem vai trabalhar com esse livrinho da campanha da fraternidade feita aqui pelo nosso regional vai perceber que na primeira página tem a citação de um documento da igreja importantíssimo, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. É um documento da igreja na época do Concílio Vaticano II, falando da missão da igreja no mundo atual. Imagina, esse documento é de mais de 50 anos atrás. E diz o documento: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Uma coisa belíssima. E aí o Valdemir estava falando do ver, ele falou, por exemplo, acabamos de ver o ver, e agora no julgar, ele mostra o fundamento bíblico, né? E todo documento da igreja tem uma fundamentação bíblica para mostrar que a gente não tira isso da cabeça, mas entra depois aquilo que a gente chama de o ensino do magistério da igreja. E qual é o ensinamento do magistério? Quando a gente fala do magistério, nós estamos falando do ensinamento oficial da igreja. E nesse momento, nós vemos aqui algumas palavras interessantes. O documento lembra, por exemplo, o Papa Paulo VI, na encíclica Populorium Progresso, sobre o progresso dos povos, ele fala da necessidade de mudanças de estrutura. Depois, São João Paulo II, ele falou de pecado social e estruturas de pecado.
E o Papa Francisco, ele indica que o ensinamento, ou seja, a doutrina social da Igreja, não pode ficar em generalidades e não podemos evitar de concretizá-lo. É preciso tirar as consequências práticas para que possam manifestar-se e dar bons resultados também nas situações complexas de cada dia. Às vezes as pessoas falam porque não conhecem a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, Marcos, ela existe desde 1891. O primeiro documento social da Igreja foi de Leão XIII, 1891, chamado Rerum Novarum, sobre as coisas novas. É ali final do século XIX, toda aquela transformação que o mundo estava passando. E aí, como é que a Igreja enxergava isso? E depois de 1891, a quantidade de documentos pontifícios que saíram falando sobre essa realidade, por exemplo, Laudato Si, do Papa Francisco, é doutrina social da Igreja. Como a gente enxerga a temática da ecologia, né? A gente está citando, por exemplo, essa questão do aquecimento global. Ainda que existam, por exemplo, o presidente Trump não aceita isso. O atual governo brasileiro também diz que há exageros, são coisas de ativista de esquerda. Mas nós estamos sentindo, quem não está sentindo que a temperatura subiu? E qual é o nosso grau de responsabilidade? Quem é que está poluindo? Quem é que está destruindo a natureza? Então é preciso a gente olhar que há toda uma fundamentação da doutrina da Igreja nessa linha social. Mas dá essa impressão que algumas pessoas na Igreja querem a doutrina da Igreja só, por exemplo, quando fala de moral fundamental, por exemplo, ou quando fala de teologia fundamental. Mas quando fala da doutrina social, que é o compromisso do católico na transformação da sociedade, aí dá essa impressão que isso está fora do Evangelho. E o próprio texto de Isaías, que fundamenta a campanha, diz o contrário. Se a gente não celebra na liturgia a vida, e aquilo não alimenta a nossa vida, para que essa vida aconteça lá fora, a gente está fazendo uma separação de fé e vida que não condiz com a experiência cristã. O texto base da Campanha da Fraternidade traz algumas definições sobre políticas públicas, né? Por exemplo, as políticas públicas sociais, né? Saúde, educação, habitação, previdência social, as políticas públicas macroeconômicas, que são as fiscais, monetárias, cambiais, industriais, as administrativas e as específicas ou setoriais. Como é que como é que, por exemplo, o cristão católico, o leigo, as pessoas que de repente não têm tanto acesso a esse tipo de informação, como é que isso vai ser trabalhado? A igreja pensa em fazer debates com especialistas? Marcos, eu acho que a gente tem que começar de baixo. Primeira coisa é reunindo as pessoas, e as pessoas que geralmente estão nas nossas comunidades são pessoas muito simples, dizendo, olha, aqui no seu bairro, no seu município, quais são as necessidades? Por exemplo, nós temos muitos idosos, os idosos não estão sendo assistidos. Como é que tá? Nós temos o Estatuto do Idoso. Esse estatuto que já existe, está sendo levado em prática? Ninguém vai fabricar o fogo, nem a pólvora, muito menos. O que nós estamos querendo é, se isso que muitas vezes a lei já diz, já está sendo cumprido. Então não é para fazer grandes análises com o povo, não é esse o motivo. Mas é ajudar as pessoas a sentar e perguntar, o que é que nós estamos precisando aqui? As pessoas que são mais vulneráveis no meu bairro, no meu município, estão sendo bem cuidadas? Por exemplo, quando nós pensamos aqui para o nosso Seridó, o que nós poderíamos fazer enquanto população para cobrar do Estado quando nós temos um hospital regional passando por situação tão vulnerável? E é um hospital regional que atinge toda essa região, né? Como oferecer uma saúde de maior qualidade? Agora, se o povo não discute, não se organiza, não cobra dos seus gestores, vai ficar muito difícil. Por isso que a Diocese fez um material mais enxuto, até mais fácil de ser compreendido? Esse material não foi feito pela Diocese, foi feito pelo Regional Nordeste 2, que envolve as 21 dioceses que estão desde o Rio Grande do Norte até Alagoas. Valdemir, como é que você fez uma cobrança agora que a sociedade ela possa estar envolvida? Você até fez, por exemplo, uma referência à dificuldade que tem de se criar um conselho comunitário no bairro onde nós moramos. Ninguém quer assumir essa responsabilidade de ser, por exemplo, presidente desse conselho. A participação popular ela é muito importante também na cobrança das políticas públicas? É fundamental. Sem ela, não existe política pública. Né? Se todos não se envolverem e não buscar os seus direitos, né? Lembrando também que nós temos deveres, que às vezes a gente só quer buscar
direitos sem ter deveres. Então nós temos que buscar esses direitos que nós temos, e é com envolvimento. Não dá pra gente ficar em casa esperando que alguém faça. A gente tem que se envolver, né? A gente tem essa dificuldade, você citou aí. Eu creio que outros bairros também têm. E o que é que acaba acontecendo muitas vezes? Um apadrinhado político assume o conselho do bairro e pronto. E aí acaba com tudo, porque não passa a ser mais a participação popular. É aquele cara que é apadrinhado por alguém, por algum vereador, por sei lá por quem, e acaba sendo esse cara que toma as decisões, está à frente, começa a ter representatividade. Às vezes ele não tem nem representatividade, porque ele não foi nem eleito por alguém, foi alguém que se autoproclamou. A porta de entrada para o padrinho. Exatamente, é a porta de entrada para o padrinho. Quer dizer, então acontece muito isso. Aqui em Caicó acontece, a gente sabe disso. Né? Às vezes as brigas dentro de alguns conselhos, justamente por causa de apadrinhamento político. Então, isso é sinal de que a população, as pessoas abriram mão do seu direito. Deixaram de eleger alguém que poderia realmente representar e buscar o bem comum para alguém que assumiu aquele cargo ali, aquela função, sei lá, de presidente de bairro, e que acaba sendo essa porta para o padrinho político, né? Para alguém mal intencionado, que quer apenas se buscar o seu próprio bem, não o bem comum. Como a gente já entrou na questão do agir, né? O próprio texto base que está sendo distribuído pelas paróquias, nas comunidades, o acesso é fácil, a linguagem é bem melhor, ele traz as pistas de ação. O que é que a gente pode fazer para que a gente faça com que a campanha realmente aconteça de verdade? Não fique só no debate, mas passe a termos ações concretas. Ele traz algumas, por exemplo, ele pede para a gente revisitar a Sagrada Escritura e o ensinamento social da igreja, com a perspectiva de encontrar nele os fundamentos bíblico-teológicos para as políticas públicas, divulgar e buscar renovar nossas pastorais sociais. Muita gente sabe nem o que é isso. Pastoral social, o que é isso? Então a gente buscar divulgar quais são as pastorais sociais, priorizando o cuidado com as pessoas em situação de marginalização, exclusão e injustiça. Por exemplo, divulgar mais a pastoral do idoso, a pastoral da criança, né? As pastorais que estão envolvidas com o drama das pessoas, né? E nós temos essas pastorais. Estimular o uso do serviço público de forma consciente, respeitando os servidores públicos e otimizando os recursos existentes. Promover seminário, debate, roda de conversa, né? Eu creio que o sistema rural aqui pode entrar como esse grande mobilizador, como o Dom Antônio falou, é a catedral, é onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas, trazer pessoas para o debate, para as discussões sobre o problema que atinge a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país. Estimular a participação de pessoas idôneas e de caminhada ilibada em instâncias que busquem o bem comum e o pleno exercício da cidadania. A gente vê muito cristão católico abrindo mão do seu direito de participação política, né? Vê muita gente deixando de agir, pessoas boas, idôneas, pessoas que têm participação ativa na igreja, e que a gente sabe que era alguém que poderia representar a gente, e muita gente abre mão desse direito, não quer. Convidar os vereadores e prefeitos para que escutem as necessidades reais dos cidadãos antes de elaborar projeto pessoal. Não é vereador, prefeito, não é para estar elaborando projeto pessoal, não. Seu, não. É projeto que realmente, aquilo que eu falei antes, né, seja a necessidade da população. Quem tem que cobrar isso? É a população. Se não houver essa cobrança, você deixa nas mãos dos gestores e dos nossos representantes todas as decisões que serão tomadas, né? E que também irão refletir no nosso dia a dia, né? Basta a gente analisar se nossas câmaras de vereadores, cada um aí, como a gente está falando para a diocese, cada um no seu município, olhe se a Câmara de Vereador está preocupada com os problemas do seu município. Ou se estão preocupadas só em reeleição, em se manter no cargo, em fazer do seu cargo político a sua profissão. Porque infelizmente isso é o que acontece. Mas quem tem que cobrar isso somos nós que elegemos os vereadores. Tem que chegar junto dos vereadores e cobrar deles justamente aquilo que eles foram eleitos para fazer. E não se se manter no cargo somente, né, como se fosse uma profissão. Estimular, conhecer melhor o que é e como funciona esse orçamento democrático,
estimular a participação dos cristãos leigos e leigas na política partidária, rompendo com o preconceito de que a política é coisa suja e por isso somente quem é sujo que se mete nela, participar dos conselhos paritários de política pública, nos movimentos sociais e nos conselhos de escolas. Se a gente pudesse, pelo menos ao final dessa campanha, fazer com que as pessoas tomassem consciência dessa participação, Marcos, já seria muita coisa. Que no primeiro momento que dissesse assim, nós vamos ter eleição de conselho de bairro, se as pessoas, se aparecessem muitos candidatos bem intencionados, sem apadrinhamentos políticos, já seria uma grande coisa. Se dentro dessa campanha, no nosso bairro, no bairro que a gente mora, já pudesse aparecer pessoas que quisessem trabalhar pelo bem comum, e ninguém trabalha sozinho, né? Ele foi eleito, ele é representação, mas ele escuta também. E ele leva aquilo que ele escuta para aquelas autoridades que podem tomar decisões que vão trazer benefícios para os nossos bairros. Já entramos no agir da campanha da fraternidade, né? E como cristãos, Dom Antônio, nós somos convidados a participar da discussão, elaboração e execução das políticas públicas. Isso é uma missão? Com certeza é uma missão. Eu queria até partilhar com vocês, essa semana, nós bispos recebemos uma carta de Dom Leonardo, que é o secretário-geral da CNBB. E ele nos dava um sinal que uma das formas da gente levar a bom termo a campanha da fraternidade é motivar as nossas lideranças em função da Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer esse ano em Brasília, de 4 a 7 de agosto. E qual é a temática dessa Conferência Nacional de Saúde? Democracia e saúde. Saúde como direito e consolidação dos princípios e financiamento do SUS. E ele diz, olha, para chegar até essa conferência em agosto, nós teremos uma etapa municipal, que vai de 2 de janeiro até 15 de abril, e uma etapa estadual, que vai de 16 de abril a 15 de junho. Então, Dom Leonardo nos motivava a convidar as lideranças das nossas comunidades para que nos seus municípios pudessem participar disso. Porque isso vai resultar, minha gente, em decisão lá na frente. E Dom Leonardo, ele diz assim, na carta, o Sistema Único de Saúde, SUS, mesmo muito fragilizado e em crise, é a única opção de acesso à assistência à saúde para mais de 75% da população brasileira. E ele diz, com a aprovação dessas duas emendas constitucionais, a EC 86 e a EC 95, deflagrou uma brutal ofensiva e um estrangulamento da sustentabilidade orçamentária financeira do sistema público de saúde, agravando ainda mais o caótico cenário da manutenção dos direitos sociais do país. Então, se nós queremos dar uma contribuição nessa conferência, que é uma conferência oficial, promovida pelo Estado brasileiro, nós temos que estimular que as nossas lideranças, quem sabe motivado pela campanha, se envolvessem nessa fase que está municipal, e a fase municipal é de 2 de janeiro até 15 de abril, se envolvesse, desse sua contribuição, oxalá possam ser eleitos para a fase estadual e até como representante nacional, para que possam participar dessa discussão. Porque se aqueles que estão pensando no bem do povo não participarem dessa discussão, corre o risco de isso ficar na mão de uma elite que pensa o povo a partir de outros interesses. A nossa Diocese de Caicó, ela realiza algumas ações, né, que também tem a ver com políticas públicas. Por exemplo, alguns bairros carentes de Caicó apresenta a Caritas Diocesana, na zona rural está presente o CEAPAC. São ações que realmente também significam políticas públicas. Sim, significa a nossa participação em políticas públicas. Mas não cabe à igreja ocupar o lugar do Estado. Muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que caberia ao Estado. Agora, como não tem, e aí pensando naqueles que são mais vulneráveis, os mais pobres, que são os preferidos de Deus, nós estamos fazendo. Mas ao mesmo tempo que a igreja tem que dar esse tipo de assistência, ela também tem que entrar na parte da mobilização do povo, para que o povo possa cobrar dos seus representantes, na época da eleição, possa eleger pessoas que defendem isso, porque dá a impressão que na hora da eleição a gente fecha todos os olhos e os interesses são outros. Depois a gente fala, mas fulano não fez. Mas quem foi que colocou o fulano ali? Você sabia o que fulano pensava na hora que você o elegeu?
Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Mesa Redonda aqui no Sistema Rural de Comunicação. Estamos apresentando Mesa Redonda. Na Panificadora São José 1 e 2, você encontra a melhor massa da cidade. São pães, bolachas, biscoitos, doces, salgados, sopas e várias outras delícias. A Panificadora São José 1 e 2 dispõe para você de café da manhã completo, a partir das 6 horas da manhã. E temos ainda jantar e o tradicional pãozinho francês. Panificadora São José, a panificadora que vende mais barato em Parelhas. Panificadora São José 1, localizado na rua Manuel Norberto, no centro. Panificadora São José 2, localizada na rua Custódio Pereira da Silva, bairro Maria Terceira. Telefones 3471-2515 ou 99846-9573. Organização Zé Calazans e Doca. Visite em Parelhas o Veneza Parque. Disponibilizamos para você hospedagem, piscina, estacionamento privativo, segurança, tudo isso na melhor área do município de Parelhas. E ainda restaurante climatizado, cardápio recheado de deliciosos pratos e ainda espaço Kids para lazer e momentos especiais. Veneza Parque, localizado na estrada que liga Parelhas à barragem Boqueirão. Telefones 84-3471-3208 ou 99809-8908. A energia do carnaval contagiou todo o Seridó. Pessoas felizes foram às ruas celebrar a temporada mais festiva do ano. E o Residencial Turmalina Parque esteve presente apoiando os melhores blocos, os grandes shows, os trios elétricos, as melhores coberturas jornalísticas com os veículos e comunicação mais influentes do sertão do Rio Grande do Norte. Em Parelhas, Caicó, Jardim do Seridó e aonde havia folia, o Residencial Turmalina Parque esteve presente. Nós acreditamos nos bons momentos da vida, no futuro da nossa região e nas conquistas mais importantes, como a casa própria. Venha conhecer o primeiro loteamento fechado do Rio Grande do Norte, localizado em Parelhas. Entrada facilitada em 12 vezes e lotes com mensalidades a partir de R$213 mensais, sem nenhuma análise de crédito. Ligue agora, 84-3471-3077 e agende uma visita. Voltamos a apresentar Mesa Redonda. Estamos de volta com o nosso último bloco aqui do nosso Mesa Redonda, hoje discutindo a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade, políticas públicas e também a quaresma. Os nossos convidados, o nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos e o coordenador diocesano Diácono Valdemir. Dom Antônio, a sociedade civil é um dos atores principais na formulação da proposta de implementação de políticas públicas, né? Valdemir já falou muito sobre isso, da importância, por exemplo, de termos cristãos comprometidos com essa cobrança de políticas públicas. Qual é a contribuição que a nossa igreja dá a essa formação, de formar cristãos realmente comprometidos com a causa? Eu digo, uma grande contribuição é nós formarmos pessoas que tenham vocação para a vida política partidária, mas que sejam formados dentro dos princípios éticos, dentro da doutrina social da igreja. Porque às vezes... E que não trai quando chegar lá, né? E que não traiam. Mas que muitas vezes são pessoas de nossas comunidades que, por não terem uma formação, elas reproduzem aquilo que é o senso comum. E muitas vezes entendem a política, né, com essa perspectiva do poder, do privilégio. Porque imagina, nós temos que mexer numa mentalidade colonial ainda muito forte, né? Eu digo assim, olhando para o nosso Seridó, não sejamos ingênuos que os coronéis já morreram. Os coronéis muitas vezes estão vivos dentro de nós, que nós podemos inconscientemente ir reproduzindo isso. Muitas vezes a gente imagina, porque eu tenho poder, eu posso tudo. Isso vale para um Estado totalitário, mas se eu tenho no Estado democrático, o meu poder me leva a ter que ouvir outras formas de poder, né? outras vozes. Na perspectiva do Evangelho, o meu poder é para servir. Então formar as pessoas, né? Por isso nós temos a Escola de Fé e Política, que acontece tanto aqui na nossa diocese, acontece a nível diocesano, mas temos essa escola a nível regional, temos essa escola a nível nacional, que é justamente para formar pessoas que têm
esse viés político formar dentro da doutrina social da igreja. E quando a gente começa a estudar a doutrina social da igreja, a gente vê a riqueza. Hoje a gente escuta muitas pessoas dizendo, olha, isso aí, quando um padre ou quando o Papa começa a falar mais dos pobres, olha, é comunismo. E, gente, se a gente lê doutrina social da igreja, é o pleno evangelho. Olha quantos papas falaram, eu acabei de citar São João Paulo II falando de pecado social. E São João Paulo II, e se teve alguém que se contrapôs declaradamente ao comunismo, foi São João Paulo II. Mas às vezes a gente não entende. Agora, uma coisa que a gente tem que considerar é que muitas vezes a visão de política que eu tenho não condiz com a visão do evangelho, não condiz com a doutrina social da igreja. Então, em vez de eu mudar a minha visão, eu prefiro desautorizar a igreja, dizendo que é comunismo. Agora, todas as vezes, Dom Helder Câmara tinha uma frase muito clássica, Ele dizia que quando ele ia à reunião de banqueiros, nunca disseram que ele estava fazendo política. Quando ele começou a ir à reunião do sindicato dos bancários, o pessoal disse, está fazendo política. A gente chama que fulano está fazendo política quando alguém está fazendo alguma coisa que a gente não concorda. Agora, o evangelho não é porque a gente concorda, é aquilo que a palavra de Deus nos provoca. Estamos na quaresma, é tempo de conversão. E justamente é nos perguntar, como o gesto concreto da campanha, a campanha ela mexe com os nossos valores. Ele disse, a minha maneira de agir condiz com a maneira que um cristão autêntico deve agir na sociedade, nas relações de poder e assim por diante? Com relação à Escola de Fé Política, como é que ela acontece aqui na nossa Diocese de Caicó, Valdemir? A Escola de Fé Política ela tem 3 níveis, É um nível diocesano, o do regional e o nacional. Então, geralmente se abre inscrições, as paróquias são informadas das inscrições. O intuito é formar lideranças, lideranças jovens e que não tenham medo de se envolver na política, porque é isso que a gente vem falando, Mas jovens, esse é o principal objetivo, formar lideranças para a política? Não só esse, mas que se envolva também nas causas sociais, na sua comunidade, Como o Dom Antônio falou, tem que ter vocação também. Não é todo mundo que nasceu para isso. E a gente sabe disso. Basta olhar os políticos, uma parcela dos políticos que nós temos. Não nasceu para ajudar o outro, para se preocupar com o bem comum. Às vezes se preocupa só consigo. Então, são abertas as inscrições, aquelas pessoas fazem as inscrições. Dentro lá é uma escola mesmo, tem conteúdo, tem prova, não é nada de outro planeta. São coisas fáceis que quem se dedica lá, que percebe que é sua vocação, eles, ao final, alguns alunos vão para a escola do regional, não vão todos, Depois, outros alunos vão para a escola nacional. Então, acontecem essas etapas. Eu não lembro qual é o período, mas depois eu acho que a gente pode convidar alguém para vir falar da importância, A Caritas Diocesana é quem coordena. Então é importante depois ouvir o pessoal para que estenda esse convite, para que as pessoas façam parte das escolas de fé e política. Dentro das ações também, o Antônio falou, e a temática traz isso, a participação nos conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, o Conselho de Educação. A gente não pode se furtar a não querer participar. Eu tive o privilégio de participar há uns 5 anos atrás de um conselho, que era o Conselho de Políticas sobre Drogas. Políticas Públicas sobre Drogas aqui do município de Caicó. E esse conselho, infelizmente, se extinguiu por falta de participação. E a gente vê o quanto é um conselho importantíssimo, é uma temática, assim como está ligada à saúde, está ligada à assistência social, está ligada à educação, E a gente vê que a participação ela vai se exaurindo, as pessoas vão se desmotivando e vão acabando de não participar de algo que é tão importante no nosso município, o município do tamanho de Caicó, onde a problemática da droga, por exemplo, é muito grande, e a da saúde é outra que é gigantesca também, A gente não pode abrir mão disso nem fechar os olhos. Inclusive a temática da campanha fala sobre o tratamento humanizado nas repartições públicas, que a gente deve exigir esse tratamento humanizado nas repartições públicas. Que também é política pública, Que também acaba sendo política pública. Às vezes você chega para ser atendido num órgão público,
você é muito maltratado, as pessoas são muito maltratadas. Né? Eu acho que todo mundo já passou por um caso de chegar no órgão público e a pessoa que estava lá à frente lhe tratava mal. E a gente vai embora e não diz nada, muitas vezes. A gente não aciona quem deveria fazer com que aquela pessoa ou deixe aquele cargo, porque não está preparada para estar ali, ou passe a atender bem as pessoas. E geralmente quem é maltratado é quem mais precisa. Não é quem chega lá engravatado, quem chega bem arrumado, e sair é bem tratado. Mas se você é pobre, se você é aquela pessoa que a gente enxerga, que vive às vezes em condições de miséria, não tem conhecimento do direito. Não tem conhecimento do direito, chega lá e é maltratado. São as pessoas que são mais maltratadas, são aquelas que precisam ser bem tratadas. E que, por causa das situações da vida, ela já é maltratada pela vida. Então você chega numa repartição pública, você é maltratada, você não é bem acolhido. Então acontece, infelizmente, muito isso. Né? E isso é um direito nosso, você ser bem tratado nas repartições públicas. Que as pessoas lhe tratem bem, que você também trate bem as pessoas. Porque é uma recíproca, né? Fazer parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. E aí o tema traz o Ministério Público como esse grande parceiro da sociedade. E a gente às vezes nem percebe isso. Né? Eu acho que é um tema também para a gente trazer para junto de nós. O Ministério Público é esse grande parceiro que ajuda muito a acontecer as políticas públicas. Quando ele é acionado. E a gente não sabe que a gente tem o poder de acionar o Ministério Público para muitas demandas. Na saúde, na educação, na segurança. Então eu acho que a gente deve buscar descobrir o poder que a gente tem, né, para acionar esses órgãos que podem nos ajudar na complementação, na efetivação das políticas públicas. Ontem nós vivemos, Dom Antônio, o Dia Internacional da Mulher, né? E há toda uma preocupação das mulheres com relação à ameaça aos seus direitos, enfim. Existe também, dentro da campanha da fraternidade, uma linha voltada para as políticas públicas para as mulheres? Com certeza. Quando nós estamos falando de políticas públicas e estamos pensando sobretudo na parcela vulnerável, quando nós falamos de parcela vulnerável, com certeza as mulheres entram, sobretudo as mulheres mais pobres. Vejam, por exemplo, o que nós temos no nosso país de feminicídio, né? Quantidade de mulheres que sofrem agressões. Agora, durante esse período de carnaval, a gente escutando as redes nacionais, quantas mulheres que foram agredidas e algumas até foram mortas, né? Pelo simples fato de que são mulheres, né? O machismo que está arraigado muitas vezes dentro de nós, na hora que detona um processo de violência, você tem dificuldade de reconhecer que está diante de uma outra pessoa, né? E com todo o histórico de machismo que a gente traz de forma consciente ou inconsciente dentro de nós, detona um processo. Vejam, por exemplo, se essa reforma da Previdência que está sendo proposta a passar, as mulheres vão sofrer muito, sobretudo as mulheres do campo, porque a gente sabe que a mulher ela tem uma dupla carga de trabalho. Quando ela trabalha fora, ela não deixou de trabalhar dentro de casa também. O desgaste é muito maior. E essas mulheres agora ainda têm que aumentar o tempo para poder receber a aposentadoria integral. Você imaginou? Uma pessoa só vai receber a aposentadoria integral, se for aprovado desse jeito que está, aos 70 anos. Quantas pessoas chegam de fato aos 70 anos com condições mesmo? Sobretudo alguém que teve uma vida muito desgastada, né? Parece pela proposta que está sendo feita, a partir dos 60 você poderia receber hoje R$400. Quem é que vive hoje com R$400, imaginando que alguém aos 60 anos já tem problema de saúde, precisa comprar medicamentos e tudo isso? Então repare, quando a gente fala de vulneráveis, e quando dentro desses vulneráveis estão as mulheres são, eu diria que são as mais vulneráveis dentre os vulneráveis. Não porque elas sejam sexo frágil, isso aí é preconceito nosso, mas porque nós ainda enxergamos a mulher numa situação de inferioridade. Quando a gente não discutia com tanto entusiasmo essa questão de políticas públicas, grandes homens da Igreja Católica já fizeram isso há vários anos, né? Quem que o senhor poderia destacar para a gente? Vocês vejam nesse material da campanha que nós vamos trabalhar na nossa diocese, que foi feito para todo o Regional Nordeste 2, que são essas dioceses que eu falei de
de Alagoas até o Rio Grande do Norte, 21 dioceses, lá na página 56 e 57, são apresentados 2 exemplos. Um exemplo, o padre Ibiapina. Padre Ibiapina viveu de 1806 a 1883. E ele andou por todo esse sertão. E ele, passando pelo sertão brasileiro, ele sempre fazia casa de caridade, fazia açudes e depois ia adiante. Nós temos inclusive sinais da passagem dele aqui por Acari, por Florânia. Do seu jeito, a seu modo, no seu tempo, ele estava respondendo a uma política pública que naquele momento o Estado não respondia. Padre Cícero não vai muito longe. É interessante quando a gente olha os conselhos de Padre Cícero, veja essa visão que o homem tinha do mundo social. Ele diz, quem bebeu, não bebe mais. Imagine numa região ali do Cariri, um momento de extremamente seca. A gente sabe que muitas pessoas, na sua vulnerabilidade, uma forma de enfrentar a dor é pelo álcool. Então por isso ele bate no tema do álcool. Não só como um tema moral, mas como um tema de saúde. E ele está propondo conversão. Quem bebeu não beba mais. Quem matou não mate mais. Imagine, era uma época de extrema violência. Quem desonrou não desonre mais. Quem mentiu não minta mais. Quem levantou falso não levante mais. Quem roubou não roube mais. Quem preguiçou, interessante que ele cria uma palavra, né? Quem preguiçou não preguice mais. No fundo, o que ele está propondo ao sertanejo ali do Cariri, naquele momento de passagem do século XIX para o século XX, uma vida nova. Tínhamos que entrar dentro do espírito, né? A mesma visão ecológica, nós vimos isso durante a campanha da fraternidade sobre a questão da ecologia, né? Dos biomas. Nós vimos ele dizendo, por exemplo, não cortar o mato, a maneira certa como plantar. Ele estava respondendo aquilo que o Estado não respondia. E nesse sentido nós vemos, por exemplo, que a igreja muitas vezes ela sai à frente do Estado. Por exemplo, as escolas. Quando a gente olha a história das escolas, as escolas surgiram dentro da igreja. Graças a Deus que hoje o Estado assume esse papel, né? Os abrigos surgiram dentro da igreja. E eu acho que na medida, a igreja talvez por estar mais perto dos pobres, pela própria sensibilização que o Evangelho nos provoca, nos faz sair na frente. Mas sair na frente para quê? Para poder ir criando organização, consciência, para que o Estado cuide. Porque o Estado é para todos. É para cuidar de toda a população, sobretudo aquela população mais vulnerável. Nós queremos aqui agradecer, Dom Antônio, a sua participação aqui no nosso Mesa Redonda. Com certeza nós teremos outras oportunidades para tratar, né, para fazer entender a campanha da Fraternidade esse ano, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só digo, minha gente, nós estamos começando. Quarta-feira de cinzas foi a grande abertura. Nós temos agora essas semanas todas da Quaresma, que nos grupos de reflexão, nos grupos de Via Sacra, a gente possa rezar sobre isso, possa deixar essa realidade tocar o nosso coração e a gente possa se sentir provocado para dizer, pensando nos mais vulneráveis, que são os preferidos de Deus, o que é que nós podemos fazer no nosso bairro, no nosso município, para que de fato aquilo que nós celebramos na liturgia se reflita na nossa vida. Para que a gente não tranque Deus na igreja, mas que Deus esteja presente em todas as instâncias da nossa vida, inclusive nas políticas públicas. Diácono Valdemir, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Nós aqui agradecemos. Nós queremos só lembrar que no dia 14 de abril, né, que é o Domingo de Ramos, é a Coleta Nacional da Solidariedade. Essa coleta, ela tem uma porcentagem, que eu não lembro agora, mas que o Dom Antônio deve lembrar, que fica na nossa diocese para ser aplicada em trabalhos que envolvam essa temática. Por exemplo, a Caritas Diocesana, ela tem vários projetos que são financiados com esse dinheiro. E às vezes a gente nem sabe, né? A gente só coloca lá, deposita o dinheiro na coleta nacional e a gente nem sabe. Mas esse dinheiro retorna para a gente. Procure saber na sua paróquia quais são as atividades ligadas às políticas públicas, o que é que está sendo feito. A Diocese tem vários trabalhos também. É importante depois que a gente possa também divulgar esses trabalhos. Talvez a gente nem sabe isso que eu acabei de dizer, né? O dinheiro da coleta está sendo usado aqui na nossa diocese. E são projetos belíssimos, né, de resgate de pessoas. Nós temos projetos aqui da coleta de lixo, que é fruto disso aqui, né, fruto do dinheiro de coleta nacional da solidariedade, projeto com crianças. Então, participe aí no seu bairro, participe na sua comunidade.
as formações estão acontecendo, né? As aberturas também por forania estão acontecendo, né? Inclusive hoje, dia 9, algumas foranias estarão fazendo a sua abertura, a forania de Caicó, a de Currais Novos, não recordo se a de Jardim do Seridó também, mas procure participar, procure se inteirar, né? Porque se a gente alcançar que cada um desperta em si, né, o desejo pelo bem comum, a campanha já vai ter sido um sucesso. Agradecer aqui a sua audiência, você que nos acompanhou pela Rural AM 830 de Caicó, Rural AM 1470 de Parelhas. Próximo sábado, 10h30, mais um Mesa Redonda com Marcos Dantas e Joelma de Souza. Um ótimo fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. A Rádio Rural acabou de apresentar Mesa Redonda, o seu debate nas manhãs de sábado. Na apresentação de Joelma de Souza e Marcos Dantas. Um bom fim de semana e até o próximo programa.